Vamos para o nosso último princípio, mas não menos importante, que é a Dependence Inversion Principle, que é a inversão de dependência, né? Princípio da inversão da dependência. Esse princípio eu gosto muito dele também, que utilizando ele a gente também já está seguindo outros princípios. A arquitetura que eu propus aqui, ele também segue o Simple Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única, e também o Open Close Principle, que é o princípio aberto e fechado, né? Como eu pontuei, eu acredito que seguir um princípio te ajuda a seguir outros também, pode favorecer isso, e principalmente você construir uma arquitetura limpa, fácil de entendimento e que ela esteja realmente aberta para a expansão, né? Então, nessa classe principal eu vou executar o main, depois a gente vai ver o que está acontecendo no CodeSmell e depois a gente vai propor a nossa refatoração. Imprimindo, os dois códigos têm o mesmo comportamento, né? Eu tenho aqui uma estrutura de banco de dados, onde eu estou inserindo texto dentro do banco de dados, então aqui eu só imprimo essa ação. Então eu pego o texto Visa e Mastercard e guardo no banco de dados Mongo, né? Eu tenho depois a mesma ação no banco Oracle. Depois eu tenho a mesma ação num arquivo texto que pode ser utilizado como um tipo de repositório, né? E eu tenho a mesma ação num banco MySQL. Isso pelo CodeSmell está tudo funcionando, então, né, o código nosso funciona, mas ele não está seguindo as boas práticas e principalmente o princípio, né? E a refatoração, né, as mesmas ações, então não mudou nada e a gente vai entender qual que é a diferença aqui, né? Lembrando que esse princípio significa o quê? Eu gosto desse termo também. É que a gente dependa da abstração e não da implementação do código, né? Eu vou mostrar isso bem claro novamente quando a gente falar da nossa refatoração. Mas eu entendo desse princípio que a gente tem que depender da nossa arquitetura, de como a gente está fazendo, de como a gente pensou nas nossas classes, interfaces, e não sim no código que a gente implementa as ações dela, né? Então no CodeSmell, vamos pegar o código principal aqui. Eu tenho um serviço que insere, né, que ele é do Mongo, né? Então eu até não sei disso, estava dentro, né, do código isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos na bandeira serviço. Eu tenho aqui dentro do método bandeira, quando eu instancio, né, o método que é o construtor, eu já tenho o Mongo ali dentro, né, encravado ali no código, está muito enraizado, né, um código dependendo muito do outro. Se eu tiver que levar esse código para outro lugar, eu tenho que levar tanto o serviço da bandeira como o banco de dados Mongo, né? Eu fiquei preso. E aonde eu insiro uma bandeira, né? Aí eu utilizo o Mongo, né? E aqui, né, eu consegui fazer as ações de inserir a bandeira, mas só que eu fiquei totalmente preso, né? E aqui embaixo eu exemplifico, né, toda a dificuldade que eu tive que alterar o meu banco de dados, agora eu quero mexer com o Oracle, né, para eu inserir as mesmas bandeiras, né, as ações são as mesmas, e eu tive que duplicar o código, duplicar as ações, né, e eu mexi muito no meu core, né? Então eu fui contra também o princípio, né, de aberto e fechado, mas eu consegui realizar a ação, mas eu corri muito risco, porque numa troca de banco de dados eu tive que mudar todo o meu core, eu tive que implementar de novo as ações de inserir a bandeira e eu poderia ter errado, né? Então
ferir esse princípio causa muitos danos por essas questões. Você fica amarrado muito à implementação de um determinado código e não à abstração deles, né? E aqui são os nossos bancos, né, que ele só insere, né, como ele imprime também a mensagem, né? Estou inserindo este texto no banco MySQL, né? Então, este é o código, o CodeSmell, aonde eu vejo que a gente está correndo muito risco. Tem muitas formas de se fazer uma ação aonde manutenção fica complicado, eu vou ter que fazer muita manutenção. Se der erro, eu vou demorar um tempo para achar o erro, né? E o código refatorado, o que que a gente propõe aqui, né? Deixa eu mostrar primeiro o código que chama todos. Agora eu tenho um repositório. Este repositório é uma interface, né? Deixa eu mostrar a interface aqui. Ela é uma interface que tem um método inserir, que é onde eu recebo um texto. Então, eu posso usar isso em qualquer repositório que implemente este comportamento, eu posso utilizar ele, né, nos nossos bancos de dados. Fazendo isso, o nosso serviço também funciona perfeitamente, né? Então, vamos voltar aqui aonde eu tenho um serviço e quando eu instancio ele, eu simplesmente falo o seguinte: olha, serviço, você tem a ação de inserir uma bandeira. Só que eu quero que você insira essa bandeira neste repositório que eu estou te dando. Então, se a gente olhar o código bandeira serviço, o construtor dele agora, ele tem a injeção de dependência, né, que é outro conceito, mas eu tenho a inversão de dependência, pois eu agora não estou dependendo de um banco determinado. Para eu funcionar, eu preciso ter um repositório. Aqui eu posso trocar esse repositório no meio do código também, caso seja necessário, caso eu queira fazer isso, né? Mas no meu construtor eu passo o repositório que aquele serviço ele vai trabalhar. Então agora eu sempre que eu for inserir uma bandeira, eu simplesmente chamo a minha interface, o meu objeto que tá representando um repositório e faço, né, solicito que ele insira a bandeira para mim. Isso facilita o seguinte, eu posso crescer o meu projeto, como eu vi aqui, ó, eu troquei para o Oracle. Eu não tive que criar, mudar o meu serviço, eu simplesmente alterei o meu repositório e fiz as mesmas ações de inserir uma bandeira. E assim por diante. Se eu precisasse de alterar o banco novamente, a gente fosse falar sobre um Postgre, um Dynamo, qualquer banco, a gente poderia assim, simplesmente fazer com que esse banco de dados ele implemente o nosso repositório, a nossa interface, e o nosso serviço vai funcionar perfeitamente. Então, seguindo o princípio da inversão de dependência, eu também sigo outros princípios e facilita que o nosso código possa crescer, né, tanto vertical e horizontal. Eu posso trocar o meu banco de dados sem eu mexer no meu core, sem eu mexer no nosso serviço, né? Esse princípio a gente finaliza todos os nossos 5 princípios do Solid, né? É muito importante que a gente conheça esses princípios, que a gente conheça essas formas de desenvolver para que a gente construa, né, softwares cada vez melhor.